Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Triolo e hoje eu estou aqui para mais uma aula, mais um episódio do nosso curso do Zero ao WordPress, tá? Na aula passada, eu falei um pouco sobre jQuery, né? Falei um pouco sobre. Eu já tenho falado um pouco sobre JavaScript, mas assim, o básico do JavaScript eu vou deixar para falar hoje. Nesses dois episódios, se não me engano, ou acho que eu falei em um, não me lembro agora, eu falei sobre eventos em JavaScript, né? Porque tudo que acontece na web, no seu site, é um evento, né? Então, seja o evento de carregamento, seja o evento de clique, seja o evento de teclado, quando a pessoa digita. Então, assim, qualquer coisa que aconteça no seu site é um evento, tá? Então, assim, hoje, nos episódios passados, eu falei sobre evento, então hoje eu vou falar sobre variáveis, tá? Os tipos de variáveis e como que você faz assim, um pouco de lógica do JavaScript, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o nosso site como exemplo, tá? E vou abrir no nosso Visual Studio Code, beleza? Aqui, ele já abriu aqui no meu scripts, né? Então eu estou carregando esse meu scripts aqui, maravilha. Estou fazendo o meu evento, né? Estou pegando a minha classe e estou colocando um cursor pointer, né? O cursor pointer é uma propriedade de CSS que ele faz a mãozinha, né? Aquela mãozinha quando passa. Quer ver? Deixa eu mostrar isso aqui rapidinho. Essa mãozinha aqui, ó. Normalmente, quando você tem links, ele faz essa mãozinha, esse cursor pointer por padrão, tá? Mas quando você quer colocar um clique numa div, ou num parágrafo, ou qualquer título, enfim, alguma coisa assim, ou na própria imagem, ele não tem esse cursor pointer por padrão, tá? Então, isso aqui eu falei de eventos, enfim, a gente. Isso assim, eu falei o básico, né, de eventos, mas se você quiser, cara, tem muita coisa na internet, você consegue procurar isso e com certeza deve ter pessoas que explicando mais e melhor do que eu, tá? Mas assim, eu tô querendo passar para você tudo aquilo que eu aprendi e tô tentando meio que dar uma mastigada da forma que eu aprendi, porque para mim, assim, como era no começo dos anos 2000, cara, foi tudo meio que jogado, né? Tudo meio que tacado assim, fala, ó, meu, aprende aí, se vira, se quiser ganhar dinheiro com isso, porque eu comecei a ser programador por necessidade. Então foi tudo meio muito rápido, enfim, então era uma coisa diferente que não precisa ser agora, tá? Então vamos lá. Vamos falar de variáveis. Então eu tenho aqui o meu jQuery, eu vou comentar ele aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. O jeito de eu declarar uma variável é fazendo assim, ó, basicamente, tá? É var, vamos colocar aqui qualquer, vamos colocar aqui var alien, que é do Unicode, tá? Vou colocar aqui igual, vamos ser variável teste, beleza? Então, o que que eu estou dizendo aqui para essa minha variável, né? Primeiro, quando eu coloco a palavra var, essa variável ela fica alocada na memória do meu navegador, entendeu? Então, assim, o que que vai acontecer? Quando rodar o meu site, ele vai passar pelo script, vai passar por esse arquivo, e ele vai falar, opa, tem uma variável. Então, ele vai gravar essa variável na memória, e aí, para eu poder utilizar essa variável depois, certo? Então, ele vai gravar e vai falar assim, não, peraí, então ele quer utilizar essa variável, então vamos ver o que que ele vai fazer com essa variável. Então, se eu simplesmente rodar aqui, ó, der um Ctrl R ou um refresh, não vai aparecer nada, assim, deixa eu colocar isso aqui melhor, não vai aparecer nada não vai aparecer nada aqui no meu console, não vai fazer erro, não vai acontecer nada. Mas se eu quiser ver essa variável, qual é o valor dela, né, que é essa variável teste,
eu coloco assim, ó, console.log alien, certo? Então, o que que vai acontecer? A partir do momento que ele passar pelo meu site, ele vai pegar essa variável que tá gravada na memória e vai mostrar para mim, tá? Então é uma memória curta, né? Vamos dizer assim. Então ele mostrou isso para mim. Essa variável, como eu disse, eu estou dizendo para o meu JavaScript que isso aqui é uma variável do tipo string, né? String, como eu expliquei, expliquei muito rapidamente, né? Mas em vídeos anteriores, string é uma palavra, é um escrito, né? Qualquer coisa que você escreve, você tem que colocar você tem que colocar ela como é que se diz? Entre aspas simples ou aspas duplas. No caso do JavaScript, não importa. Você pode colocar tanto aspas simples ou aspas duplas. Vai importar quando você se quiser colocar uma variável dentro dessa string, tá? Eu vou mostrar isso aqui. Então, por exemplo, ó, aqui, desse jeito, tranquilo. Então, ó, maravilha, continua com a minha variável teste aqui. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar outra variável, né? Vamos colocar var outra e vai ser igual a outro outro teste, tá? Outro teste, beleza? E aí eu vou dar aqui um console log, vamos colocar assim, ó, mais, tá? Depois eu explico esse mais. Vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar desse jeito. Então o que que aconteceu? Ele está imprimindo aqui as minhas duas variáveis, beleza? Ele está imprimindo sem espaço, porque tipo, eu coloquei esse mais aqui, nesse caso, quando você está falando de strings, né, de palavras, quando você coloca um mais em JavaScript, é uma concatenação, ou seja, você vai juntar uma coisa na outra. Você não vai adicionar. Assim, você não vai adicionar como numa operação matemática, entendeu? Você vai meio que concatenar, você vai juntar uma coisa na outra, entendeu? Então, assim, no JavaScript funciona dessa forma. Então, se eu quiser, por exemplo, ah, colocar essa variável aqui nesse contexto, né, nesse teste, né, então eu quero imprimir uma variável só, entendeu? Mas eu quero que essa variável aqui contemple o valor das duas, né? Então, para eu fazer isso, eu simplesmente coloco assim, ó, mais, tá? Outra. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou concatenando a minha outra variável com essa daqui e estou imprimindo somente essa. O resultado provavelmente vai ser igual a esse, ó. Por quê? Porque eu fiz essa concatenação na minha, em uma variável única, tá? Bom, beleza, mas aqui está sem espaço e tal. Então, como é que eu faço para fazer o espaço, né? Será que, tipo, se eu fizer só assim, será que vai resolver? Vamos ver se vai resolver. Ó, ele resolveu, ou seja, ele pegou o meu espaço, tá? Ele pegou o meu espaço. Porém, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia deixar assim, aí eu poderia fazer mais, a gente coloca aqui um espaço, mais assim, tá certo? Então, ou seja, eu concatenei um espaço, certo? E o espaço, ele é uma string. Ele faz parte do conjunto de strings, né? Porque quando você está digitando, você aperta o espaço. Então, o espaço faz parte da string. Então, por isso eu coloquei assim em aspas duplas, mas poderia ser em aspas simples também, sem problema nenhum, tá? Isso aqui é representação de um espaço. Se eu fizer assim, ó, não vai acontecer nada. Ó, ele vai juntar. Mas se eu fizer assim, por exemplo, ó, ele vai ele vai considerar o meu espaço, entendeu? Então, o espaço, ele é uma string. Por exemplo, se eu quiser saber se ele realmente está considerando o espaço, é só eu pegar e ver quantos elementos tem aqui, né? Para eu ver a quantidade de elementos de uma variável, eu simplesmente uso esse ponto length aqui, ó. Tá vendo
como a própria propriedade diz, né, que é uma propriedade do modelo string do JavaScript, esse length ele retorna um número, né? E esse número é a quantidade de coisas que eu tenho dentro da minha variável ou do meu objeto, tá? Então, se eu colocar aqui ponto .length, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui 26. Por que 26? Ele contou todas as letras e espaços que eu tenho dentro dessa minha variável, tá vendo? Ó? Então, se eu vier aqui contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele contou meu espaço, 7, 8, 9, 10, 11 aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 aqui do meu espaço, entendeu? Então, nossa, realmente tive que contar, né, bem devagar, mas assim, ele contou, então ele fez certinho, ó, tá vendo? Então ele está dizendo para mim que essa variável alien, ela tem 26 coisas dentro dela, 26 caracteres, né? Poderiam ser números, poderiam ser qualquer outra coisa, mas basicamente ela conta os elementos que tem ali dentro, tá? Uma coisa muito importante, que é nova agora do ECMAScript, ECMAScript é a versão do JavaScript, tá? Nessas versões mais novas, né, que o pessoal está falando aí de para você poder fazer web moderno, fazer sites de outra maneira, agora você não precisa, para você concatenar strings ou colocar variável dentro de uma string, você não precisa fazer assim, ó, mais e tal, porque senão você imagina se quisesse concatenar aqui e tal. Você poderia fazer o seguinte, ó, colocar assim crase, a crase aqui assim, ó. Você pode remover tudo isso. Você pode colocar, e aí você coloca a crase desse jeito, tá vendo? Isso funciona, só que ele não vai imprimir a minha variável. Se eu quiser que ele imprima a minha variável, eu tenho que fazer desse jeito, ó. Assim, eu tenho que colocar desse jeito, tá vendo? Ó? Então aqui ele já considera os espaços, já considera tudo, então eu não preciso nem fazer, ó. Opa, estou fazendo meu ponto length aqui. Ó, então ele colocou, ó, variável, outro teste, tal, colocou. Então é muito legal desse jeito, para eu poder fazer declaração de variável ou para eu poder fazer qualquer outra coisa que eu queira, beleza? Então essa variável, a palavra var, ela fica disponível durante todo o código. Ela não depende de um escopo, tá? Escopo é a sua lógica de programação, ou seja, quando você faz uma função em JavaScript ou em qualquer outra linguagem, você está fazendo um escopo, ou seja, dentro daquilo ali ele vai executar uma operação ou alguma coisa e vai retornar isso para a função e você vai imprimir, certo? Então vamos fazer isso agora, ó. Vamos criar aqui uma função, para eu declarar uma função, vou fazer function ah, vou colocar aqui, primeira função, tá? Primeira função. Então, o que isso está querendo me dizer? Eu declarei uma função, eu dei um nome para essa função, tá? E ele está me dizendo aqui que é void, ou seja, que ele não, por enquanto não está retornando nada, não está fazendo nada. E aqui, normalmente, ó, quando tem entre parênteses, é para você poder colocar parâmetros. Então você pode colocar parâmetro que aí ele vai fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui parâmetro A e parâmetro B, beleza? O que vai acontecer? Então ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai retornar para a minha função A mais B, beleza? Então, o que eu estou querendo dizer para minha função dentro do meu escopo, tá? Isso aqui é um escopo. Então, eu estou querendo dizer que qualquer elemento, qualquer número que eu passar aqui, ele vai somar esses números, tá? Ele vai somar isso daqui. Então, como que a gente faz isso? Vamos fazer um teste primeiro. Ó. A minha outra vai ser igual a, sei lá, 3. E o meu alien agora vai ser igual a 5. Beleza? E aí eu quero dar um console log na minha função. Para eu fazer isso, eu simplesmente faço o seguinte, ó.
eu estou dando console log, eu posso fazer o seguinte, ó, primeira função, tá? Eu vou passar o 3 e o 5, beleza? Passei o 3 e o 5. O que ele vai fazer para mim? Ele vai somar o 3 com o 5 e vai retornar para mim o resultado, beleza? Ó, 8. Ele já somou. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, vamos olhar 12. Se eu mudar aqui, ele vai continuar. Opa, desculpa, errei aqui, não é isso não. Não é 3 e 5. Eu quero passar aqui outra e alien, tá? Vou passar outra e alien. Bom, mais fácil, né? Então, o que que ele fez? Ó, 17. Então, qualquer número que eu colocar aqui nessas variáveis, ele vai somar para mim. Se eu quiser subtrair, muito simples. Vou lá e subtraio. Ó, opa, vou lá e subtraio. Ó. Então, o que que ele fez? Ele pegou 12 menos 5, né? E retornou para mim. Se eu quiser falar menor ainda, vamos colocar 4. 4 menos 5. Olha lá, ele retornou para mim já menos 1, tá vendo? Então ele já faz essa conta. Isso aqui é um escopo, tá? As variáveis, variável, qualquer assim, tanto função, essas coisas, isso é case sensitive, ou seja, se você colocar tudo maiúsculo, ou se você colocar qualquer coisa diferente daqui, ele não vai pegar, tá? Ele não vai pegar porque ele é muito, assim, a linguagem de programação é muito exata. Então ele vai fazer exatamente aquilo que você pediu. Então, se você colocar qualquer coisa diferente, seja na função, seja aqui, por exemplo, ó, se eu colocar assim, ele não vai voltar, ele vai dar erro, entendeu? Ele vai dar erro porque eu não estou fazendo nada, não tô, isso aqui não tem nada a ver, eu teria que fazer assim, ó, A e B, tá vendo? Então, ele é case sensitive, então tipo, qualquer mudancinha que você fizer, ele vai dar um problema, tá? Bom, maravilha. Então, aqui a variável, minha variável está funcionando, beleza? Se eu colocar a variável assim, ó, let A, por exemplo, vai ser igual a, sei lá, 8, entendeu? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Essa variável, essa declaração de variável, quando eu falo let, eu estou falando que eu quero que aquela variável ela exista somente naquele escopo. Então aqui, por exemplo, eu estou passando qualquer valor, mas eu já estou determinando que o valor de A é igual a 8, independente do que aconteça. Então eu posso passar aqui, tanto faz. Então, se eu pegar agora, por exemplo, eu passei 4, passei 5. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 5, certo? Ele vai pegar esse 5 e vai fazer 8 menos 5, vai dar 3. Quer ver? Ó, ele deu. Sim, eu não preciso, na verdade agora, não preciso nem passar esse A, eu posso só passar o B, tá vendo? Vamos ver. Has been declared. Sim, verdade. Porque eu não. Então, agora acontece que eu não passo nada, né? Eu teria que passar, eu teria que fazer o seguinte, né? Eu teria que pegar. Olha só como é que funciona. Eu teria que pegar e falar assim, ele está dizendo, ele deu um erro aqui para mim, ele está dizendo que o A já foi declarado, entendeu? Então, tipo assim, já estou declarando o meu negócio, né? Então, assim, isso aqui não funcionaria. Eu teria que fazer o seguinte, ó. Teria que fazer assim, let A igual a 8, let B igual a 5, certo? E aí eu quero retornar A menos B. Aí agora eu não preciso passar nenhum parâmetro, tá? Por quê? Porque aqui, ó, ele já vai me retornar esse 3. Eu já estou falando dentro desse escopo a minha lógica de programação, entendeu? Então, a lógica de programação, os algoritmos, né, que o pessoal fala, é quando você faz um escopo, né? Você pode fazer um escopo, vários escopos, né? Você faz basicamente uma função ou uma classe. Classe eu vou falar, talvez eu fale um pouquinho mais para frente. Então, assim, dentro de um escopo, o que que acontece dentro daquilo? O que que você quer que faça? Você pode simplesmente colocar igual a gente estava colocando aqui, ó. Let A vai ser igual a outro teste e aqui vai ser igual a teste, tá? Se eu colocar A menos B, provavelmente acho que não funciona. Vamos ver o que ele faz.
ele vai dar que não é um numérico, tá? Mas se eu retornar aqui, por exemplo, A mais B, o que ele vai fazer? Ele vai retornar outro teste, tá? Por quê? Porque aqui, quando eu disse para as minhas variáveis que elas são iguais a uma string, o sinal de concatenação, que é o mais, ele vira, aliás, o mais vira um sinal de concatenação, tá? Então é mais ou menos assim. Com string não dá para você retirar string dessa maneira, entendeu? A menos B você não consegue retirar, beleza? Então assim, o let é sempre quando você quer que faça quando você quer que a variável só exista naquele escopo. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, console log A, por exemplo, né, que eu declarei ela aqui, ele provavelmente vai dar um erro, ó. Tá vendo que ele está falando que o A não está definido, né? Eu teria que fazer, eu posso ter, por exemplo, var A. Var A é diferente de let A. Var A vai ser igual a, opa, vai ser igual a qualquer coisa, beleza? Então, agora eu declarei o A, tá? Então, agora ele é qualquer coisa. Você percebe a diferença? O var, ele funciona em qualquer lugar do código. O let, ele funciona só dentro de um escopo. Eu posso fazer aqui let A? Posso fazer sem problema nenhum. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas, ah, se ele não é para isso, tá? Isso aqui é uma variável que ela é, tipo, ela pode ser descartada, sabe? Assim, ou seja, tipo, ela só vai servir para aquele propósito, para fazer dentro de um escopo. Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse fazer uma função, alguma coisa assim, esse A aqui, ele não ia deixar, ele só está deixando eu usar porque ele não está dentro de nenhum escopo. Mas se eu quiser colocar, tipo, fazer uma função aqui, sei lá, function outra, vai, um exemplo, e eu quiser colocar vou colocar aqui return, não, vou colocar aqui, ó, A vai ser igual a, sei lá, pronto, sei lá. E vou colocar aqui, ó, return A, beleza? Então aí agora eu vou dar um console na minha outra função aqui. Vamos ver o que ele vai fazer para mim. Outra is not a function. Outra is not a function. Ah, sim, exatamente. Porque eu não estou fazendo nada, entendeu? Ó, tá vendo? Ele deu esse erro, porque assim, ele está dizendo que outra não é uma função, né? Por quê? Porque eu não fiz nada, tá vendo? Ó, eu tô tentando declarar uma coisa que não existe. Mas se eu quiser fazer assim, ó, outra aqui, ó, outra, outra vai ser igual a, sei lá, tá? Return, return outra. Vamos ver o que ele faz aqui. Ele está dando que outra is not a function. Ah, sim. É porque está junto com. Vamos tentar aqui. Function. Colocar outra 2. E colocar outra 2. Isso, é isso mesmo. Outra 2. Beleza. Ó, tá vendo como é que funciona? Então, por exemplo, se eu colocar aqui. Exatamente isso, ó. Tá vendo? Outra coisa que é importante a gente perceber. Se eu colocar uma função com o mesmo nome de uma variável, ele vai pegar o que eu declarei primeiro, entendeu? Então, assim, como a variável ela fica lá, eu colocar o nome de uma função e uma variável, ele vai ficar confuso. Ele vai falar assim, ué, mas espera aí, essa outra que você está falando, esse nome que você está falando, ele é uma variável ou ele é uma função? Entendeu? Então, tipo, ele vai pegar a última coisa aqui e vai falar assim, não, a outra não é uma função, porque você declarou ela antes, tá vendo? Mas se eu fizer assim, ó, vou dar um exemplo. Se eu fizer assim, ó, let outra, beleza? E fizer aqui e retornar outra 2, vamos ver o que ele faz.
Ó, tá vendo? Então, assim, ele não deixa eu fazer isso, mesmo usando o let, porque o let tá aqui, tá fora de escopo, entendeu? Então ele não deixa eu fazer duas coisas com o mesmo nome, entendeu? Então aqui eu teria que trocar, voltar ao que estava, mas vamos tentar fazer isso aqui, ó, agora. Agora não tem nada igual. Eu vou pegar e falar outra, vai ser igual isso aqui, retorne A para mim, beleza? Então o que que nós vamos fazer? Ó, ele retornou o meu A, tá vendo? Ele retornou o meu A, que ele fez igual a tal, não sei o quê. Porque esse let, ele tá fora de escopo, entendeu? Então ele vai considerar para mim, certo? Só que se eu quiser utilizar ele em qualquer outro lugar, tipo, que não seja dentro de um escopo ou alguma coisa desse tipo, o let não é para isso, entendeu? O let não é para você, você pode até fazer, mas ele não é para esse tipo de coisa, para esse tipo de declaração. Ele é mais assim, ó, para ele poder ah, ah, para ele poder fazer parte de um escopo. Gente, eu espero, eu espero que isso não tenha ficado muito confuso. Se ficou confuso, você deixa aqui nos comentários, tá? Para eu explicar melhor isso. Assim, essa parte de linguagem de programação, se você for ver, ela é bem parecida com outras linguagens de programação, né? A parte de concatenação, a parte de função, a parte de declaração, né? Operações matemáticas, enfim, tudo isso é muito parecido, certo? Mas quando você vai fazer, quando você vai fazer é, assim, a programação na vida real, a não ser que você faça algum sistema para uma escola, para alguma coisa que você precisa somar nota, somar não sei o que e tal, cara, isso serve. Mas, basicamente, o JavaScript você vai utilizar função, que é o que eu falei agora, eventos, tá? E laços de repetição, que eu vou falar na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar sobre laços de repetição em JavaScript. E aí, com isso, a gente já vai ter englobado bastante coisa do JavaScript, né? Não tem muito mais do básico para você aprender, entendeu? Depois já começa a ficar uma coisa mais intermediária, né? Que é objeto, array. Array tem muita gente que diz que array é básico, mas eu não acho. Eu acho que o array já é intermediário, porque você tem que entender um pouco de matriz, né? Você tem que entender um pouco de uma coisa significa outra, enfim, né? Chave e valor. Então, eu vou explicar isso melhor nas próximas aulas. Gente, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também não ter me prolongado muito. E qualquer dúvida, eu estou por aqui. Eu com certeza vou responder a todos aí que falarem, beleza? Gente, brigadão e grande abraço.